Olá, tudo bom? Por aqui está tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre matemática, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a matemática, beleza? Então assim, ó, a ideia desse começo assim de curso é a gente explicar a origem da matemática, como é que ela funciona, por que que é assim e não de outra maneira, beleza? Então, assim, ó, como eu já falei, e eu gosto de insistir, é que infelizmente a matemática muitas vezes ela é ensinada de uma maneira errada, né? Ou seja, a pessoa que ensina matemática, ela às vezes não sabe matemática, ou não sabe ensinar mesmo, e o que acontece é que ela vai cuspindo equação, equação, não explica o motivo daquilo ser assim, e aí fica essa fama ruim que a matemática tem. Fica um monte de equação sem sentido, tá bom? Então, assim, ó, se você tentar aprender qualquer disciplina da forma errada, vai ser algo ruim, e isso não é só para matemática, tá bom? É tipo qualquer matéria, tá bom? Física, química, português, vai ser horrível. E assim, ó, como eu falei, o que acontece é que as pessoas começam jogando fórmulas e conceitos sem explicar de onde é que eles vêm, qual é a origem deles, para que eles servem. E se você pegar um assunto pela metade, você não vai entender nada. Então, por exemplo, se você se encontrar com seus amigos e amigas num bar e se sentar e tal, você não vai entender nada do que eles estão falando, entende? Não porque você não entende os assuntos, mas porque você pegou aquele assunto na metade, entendeu? Então, assim, tudo que a gente pega pela metade, a gente não entende, tá bom? Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar desde a origem, tá bom? Explicar o motivo de ser assim, tudo bem? Então, ó, vamos lá. Como é que funciona a matemática? Bom, é bem simples. Um dia, um grupo de gregos se sentou, né? Eles se reuniram e definiram alguns conceitos, e a partir disso foi criada a matemática, tá bom? Então, ó, por que que a parte inicial da matemática é de tal forma? Porque um grupo de gregos quis e ninguém nunca provou o contrário, beleza? Então, assim, ó, conforme o tempo foi passando e a matemática foi se desenvolvendo, o que aconteceu é que a matemática saiu daquele núcleo que foi criado e foi se expandindo, tá bom? Mas ela foi partindo do pressuposto que aquele núcleo era verdadeiro. Ou seja, se um dia você provar que esse núcleo não é verdadeiro, você derruba tipo, toda a matemática que existe, tá bom? Então, assim, ó, na matemática, a gente não pode sair fazendo as coisas porque a gente acha certo, tá bom? Porque a gente quer. Assim, tudo na matemática tem que ser amparado por essa parte inicial dela, tá bom? Então, assim, ó, um exemplo que eu gosto de explicar como funciona a matemática é o seguinte: a matemática ela vai ser igual ao direito, ou seja, existe a Constituição e tudo que um juiz ou uma juíza pode fazer é seguir a Constituição, tá bom? Um juiz ou uma juíza não pode tomar decisões porque ele ou ela acha que é certo, tá bom? Eles só podem fazer o que a Constituição permite. E por incrível que pareça, a matemática vai ser a mesma coisa, tá bom? A gente não pode sair por aí, tipo, fazendo operações aleatórias. Tudo precisa estar na Constituição da matemática, beleza? Ou seja, esse núcleo, tá bom? Então, ó, para ilustrar um pouquinho esse fenômeno, dá uma olhadinha aí na imagem. Aê, beleza? Então, você vê que na imagem eu montei tipo uma teia de aranha com um buraco no meio, tá bom? E desse buraco saindo as setinhas. Então, assim, ó, esse buraco é o núcleo da matemática, ou seja, aquilo que um grupo de gregos um dia definiu que era assim, tá bom? Então, você vê que todo o restante da matemática ela foi sendo montada ao redor desse núcleo, tá bom? Então, assim, se a gente não entende esse conceito do núcleo da matemática, as operações, tudo na matemática fica confuso e complicado, tá bom? Fica uma coisa, tipo, jogada, assim. Beleza?
Então, assim, ó, a única verdade que a gente tem na matemática é esse núcleo, tá bom? O restante é consequência dele. Então, assim, todas as demonstrações matemáticas, no fundo, elas se baseiam no núcleo, beleza? Porque o núcleo é a única coisa que a gente tem de fato na matemática. Então, assim, se a gente quiser fazer uma demonstração de uma propriedade de alguma matéria assim, mais avançada, como é que a gente faz? Simples. Você vai falar que ela é uma estrutura matemática com um determinado formato, vai fazer um vínculo com esse núcleo, né, voltar lá para a origem da matemática, vai usar as propriedades do núcleo, que eu já vou falar, e depois volta, tá bom? Volta para essa estrutura original. Então, ó, só para ilustrar esse processo, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, beleza? Então, ó, você percebe que na imagem eu fiz o mesmo desenho da teia, com uma seta indo para o núcleo e depois voltando, tá bom? Porque assim, a única verdade que a gente tem na matemática é esse núcleo. Então, qualquer operação que eu quiser fazer, eu vou precisar ir para esse núcleo, usar as propriedades e depois voltar, tá bom? Não sai disso a matemática. Então, assim, ó, perceba que no fundo, todas as demonstrações da matemática elas são tipo iguais. Não tem o que inovar, tá bom? Porque a gente não pode fazer as operações porque a gente acha bonito ou certo, mas só se a matemática permitir aquilo, tá bom? Então, assim, ó, como curiosidade, qual a diferença entre a matemática mais básica e a matemática mais avançada? Bom, é simples. A matemática mais avançada, ela envolve conceitos fundamentais da matemática, enquanto que uma matemática mais básica, ela vai envolver o uso de equações prontas, tá bom? Então, assim, matemática avançada não é tipo cálculo ou aquelas equações insanas, tá bom? Matemática avançada é você pegar esse núcleo e trabalhar bem essa parte de propriedades, tá bom? E matemática básica é só decorar equação e não ter noção do que está fazendo. Tá bom? Então, assim, ó, só para reforçar, a matemática ela só vai trazer benefícios para você se você aprender ela da forma correta. Ou seja, se você aprender a raciocinar, tá bom? Se você só ficar decorando equação, figura geométrica, tá bom? Você só vai perder o seu tempo, tá bom? Você não vai ter benefício algum com a matemática. Bom, e para encerrar aqui o vídeo, eu vou mostrar um pouquinho essas propriedades básicas da matemática, tá bom? Elas vão ser divididas, elas são 8 propriedades, 4 da soma e 4 da multiplicação, tá bom? Eu vou deixar uma imagem com todas elas, qualquer coisa é só pausar o vídeo e dar uma olhadinha, e aí depois eu explico uma a uma, beleza? Então, ó, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, beleza? Então, ó, vamos lá. Propriedades da soma. A mais zero é igual a A. Ou seja, a soma de qualquer elemento com zero resulta no próprio elemento. Essa propriedade também é chamada de elemento neutro. Segundo a propriedade da soma, A mais menos A é igual a zero. Ou seja, a soma de qualquer elemento com seu negativo resulta em zero, tá bom? Ela também é chamada de elemento oposto. Terceira propriedade, A mais B mais C é igual a mais B mais C. Ou seja, a gente somar B mais C e depois somar A essa soma é a mesma coisa que somar A com B e depois somar C, tá bom? Ela também é chamada de propriedade associativa, tá bom? E quarta e última propriedade da soma, A mais B é igual a B mais A. Ou seja, eu posso somar um elemento com outro ou trocar os elementos e somar vai dar o mesmo resultado, tá bom? Ela também é chamada de propriedade comutativa, beleza? E bom, agora, ó, multiplicação. Primeira propriedade da multiplicação, A vezes zero é igual a zero. Ou seja, qualquer elemento vezes zero resulta em zero. Segunda propriedade,
A vezes 1 é igual a A. Ou seja, qualquer elemento vezes 1 resulta no próprio elemento, tá bom? A terceira propriedade, A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, se eu multiplicar um elemento pelo outro, ou inverter a ordem, multiplicar o segundo elemento antes pelo primeiro, vai dar o mesmo resultado, tá bom? E, última propriedade da multiplicação, A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C, tá bom? Ou seja, eu posso multiplicar B vezes C primeiro e depois multiplicar esse valor por A, ou eu posso multiplicar A por B e depois multiplicar o resultado por C, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, assim, pode perceber que na imagem eu usei as letras A, B e C, tá bom? Essas letras elas podem ser números, expressões, incógnitas, tá bom? Ao longo do curso eu vou explicar um pouquinho melhor o que vão ser essas letras, mas é algo geral, tá bom? Pode ser número, expressão, beleza? Bom, o que eu tinha para falar sobre essa parte de como funciona a matemática era isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.